tentar explicar aqui como é que funciona uma ponte retificadora. Bom, a ponte retificadora ela é um circuitozinho feito para transformar a corrente que vem da qualquer corrente alternada em corrente contínua. O que acontece? A geração de energia por ciclos eletromagnéticos geralmente produz ondas alternadas, que horas vão num sentido do fio, horas vão no outro sentido do fio. Nas nossas casas, por exemplo, isso ocorre em torno de 60 vezes por segundo, 60 Hz. Só que nossos aparelhos domésticos, eles funcionam em corrente contínua. Então, como é que é feito para você transformar a corrente alternada que chega da rede, e funciona, por exemplo, em um liquidificador, um ventilador, mas não funcionaria para uma TV, por exemplo. É feito um circuitozinho, chama ponte retificadora, que vai fazer com que essa corrente alternada, ela se transforme em uma corrente retificada, ou seja, num único sentido. O sistema é o seguinte, ele contém esse elementozinho aqui, que é o símbolo do diodo, um diodozinho, que é um componente eletrônico que permite a passagem da corrente num único sentido. E tem um resistor, um circuito. Certo? O que acontece? Eu tenho aqui uma extremidade do fio ligado e a outra extremidade ligada. Horas a corrente vai estar positiva aqui, horas vai estar negativa. Então, horas a corrente iria circular nesse sentido, horas ela iria circular nesse sentido, produzindo pulsos positivos e negativos. Como o diodo permite a passagem no único sentido, o que acontece? Quando a corrente, os elétrons, ele vem nesse sentido, ele não pode vir para esse lado porque é barrado por esse diodo. Então, ele vai circular nesse sentido aqui da seta 1. Ele vai vir por aqui, não pode descer por aqui por conta desse diodo, ele vai passar pelo resistor e vai vir aqui do ponto 1, passando pelo ponto 2 até o ponto 3. Do ponto 3 ele consegue descer aqui, porque o diodo não barra, vem aqui e vai para o ponto 2. Mas não consegue voltar. Então eu tenho a passagem de sentido assim. Já quando a corrente vier nesse sentido daqui para lá, o que vai acontecer? Ele vai ser barrado por esse diodo. Então ele vai passar nesse sentido, da seta 2. Aqui ele vai ser barrado por esse diodo, então ele vai seguir esse sentido aqui, da continuação da seta 2, onde tem um resistor. Vai para o ponto 3, do ponto 4 até o ponto 3, e do ponto 3 até o ponto 1, percorrendo esse caminho único aqui. Então ele vem, entra aqui e faz esse trajeto nessa direção. Ok? Aqui eu separei para exemplificar como é que funcionaria. Horas ele vem assim, desce, né? Aqui está mostrando subindo. Então ele sempre vai percorrer o trajeto no mesmo sentido. Nunca vai percorrer o trajeto no sentido contrário. Qual é a diferença de eu colocar eu estava me questionando isso hoje de manhã, um único diodo, por exemplo, e eu fazer uma ponte retificadora? Porque se eu colocar um diodo, eu vou obter os pulsos assim. Eu vou perder metade da minha energia. Quando eu coloco a ponte retificadora, a corrente que viria no sentido contrário, ela acaba percorrendo o mesmo sentido que eu quero, ou seja, vai retificada, numa única polaridade. Porém, ela ainda continua em pulsos. Então, eu tenho aqui a corrente alternada. Quando eu coloco um único diodo, eu tenho uma corrente em pulsos, mas em um único sentido. Quando eu coloco a ponte retificadora, eu tenho a inversão dessa onda negativa para positiva, mas ainda em pulsos. E aí que entra o capacitor. O capacitor ele vai armazenar carga, fazendo com que essas cargas sejam liberadas lentamente, e isso vai fazer com que as ondas, os picos de ondas sejam amortecidos. Então vai ficar quase uma linha reta. Não é precisamente uma linha reta. Para eu obter uma linha reta, eu acrescento mais capacitores, mais refinamento e acabo obtendo uma oscilação menor. Então fica quase uma linha reta. Esse é o funcionamento de uma ponte retificadora.